vou passar minha vivência em relação à tomografia, né? Já são 22 anos, principalmente trabalhando em grandes emergências aí com grandes médicos, e a gente acaba aprendendo um pouco com médicos, com enfermagem, com o pessoal da física, com o pessoal da própria radiologia que nos representa no nosso dia a dia. Então, é sempre uma troca, tá? Então, TC de emergência, a gente tem vários parâmetros, né, que a gente pode decidir, né, o diagnóstico, se o paciente vai para a cirurgia ou não. Por isso que a gente tem que analisar o seguinte: o que nós devemos entregar para o médico? Porque não é só o médico, na verdade. Entre o médico e você tem o paciente. Então, um exame bem feito, tá? Um exame bom para diagnóstico. Às vezes a gente está aquele sono profundo de madrugada, mas o protocolo está ali pronto, o nome já diz, protocolo, é só usar, que não tem erro nenhum. Atrás disso, em relação, né, ao uso do protocolo, tem uma coisa que eu também bato para caramba nos meus alunos, que é o conhecimento em anatomia, tá? Então, vem a busca do conhecimento, a busca do conhecimento pelo equipamento que você trabalha. Então, como eu falei anteriormente na palestra, né, lá atrás, um pouco atrás, a busca por ser referência já começa aí, no teu trabalho. Então, hoje, se você tem um trabalho e você tem excelência nos teus resultados pela sua entrega, né, isso abrange outros leques, onde você começa a abrir portas. Então, uma emergência que você consegue entregar, vamos lá, presta atenção, o teu melhor, e o paciente, né, que está ali, ele está praticamente nas suas mãos em relação ao teu conhecimento, que você vai passar para o médico, né, em relação a resultados, porque o médico não trabalha sozinho, tá? Ninguém trabalha sozinho. Só que tem um porém em relação a isso aí, tá? Hoje em dia, aqueles velhos colegas, né? Não estou falando mal de ninguém, Deus me livre, cada um procura o seu, né? Sou bem radical em relação a isso. Apertadores de botão estão perdendo hoje vaga, né? Perdendo seus postos de serviço. Isso eu digo de cadeirinha, porque eu vi muito colega perdendo emprego, tá? E não estão se colocando ainda no mercado, porque, né, eles não deixaram um legado, vamos dizer assim, né, do que eles trilharam aí ao longo do tempo deles de profissão. Então, hoje eu fico praticamente, né, o tempo todo recebendo: pô, Edu, estou precisando de emprego, pô, Edu, consegue nada para mim? Cara, primeiro que eu não sou banco de emprego, já começa aí. Segundo, que a referência técnica desses caras, né, me dão assim a minha posição de eu chegar e falar assim: pô, gostaria de trabalhar com ele ou não gostaria de trabalhar com ele. Então já começa aí. O médico atrás disso não é diferente, gente. Então a sua entrega é resultado daquilo que você almeja. Então, se tecnicamente você quer ser bom, tá? Entrega um exame que dê para o médico, tá? O diagnóstico que ele possa chegar para o paciente e falar: ó, você vai para a cirurgia, tem que ir para a cirurgia, aqui nós já resolvemos, então tem que ter diagnóstico. Exame sem diagnóstico é exame paciente voltando, retornando à unidade para fazer um novo exame. De repente vai fazer novamente, olha isso, novamente com um cara que não conseguiu dar diagnóstico. Então, muito cuidado com isso. Conhecimento nunca é demais. Comecem por aí. Então, exames de emergência. A gente tem que pensar em tempo, tá? Onde a decisão, qualquer decisão é importante para o médico, tanto para o médico radiologista, que ele precisa dar uma reconstrução, precisa da aquisição, precisa de uma reconstrução, precisa, né, dar direcionamento para o médico assistente, ou médico, né, cirurgião, tá, do paciente, tanto na emergência como em ambulatório. Então, o médico radiologista trabalha sozinho? Não. Quem entrega para o médico? Somos nós. Hoje tem, falando aí de inteligência artificial, algumas coisas nesse nível, sempre vai ter um técnico atrás de uma máquina. Ah, o médico antigamente fazia exame? Sim. Mas aí a demanda fez com que surgissem novos campos de trabalho. E com isso nós fomos o quê? Aparecendo. E hoje eu digo para vocês de cadeirinha, sentado.
todos os técnicos hoje, né, sempre me perguntam isso, sempre falam isso. Ah, Edu, por que que você tem 3 empregos? Edu, por que que você tem 4 empregos? Edu, por que que você não sei o quê? E eu fico estarrecido com esse tipo de pergunta, porque é o seguinte: primeiro, eu me tornei referência. Então, né, já vai pelo que eu faço. Segundo, corri atrás de conhecimento. Então, fui buscando. E com isso, fui crescendo, fui sendo referência. Hoje a gente consegue sentar com o médico e conversar com o médico, passando para ele: ó, doutor, esse exame aqui tem um cálculo renal, esse exame aqui tem um apêndice, ó, tem um sangramento, é um AVE, é um AVC, é uma pancreatite. Então, isso foi ao longo do meu tempo. E buscando isso, a gente começou a observar o seguinte: os pedidos de emergência, principalmente que são exames corridos, fizeram com que eu acelerasse o meu conhecimento. Então, tempo e conhecimento são uma das etapas que a gente não pode deixar de pular. Então, tomografia na emergência e tomografia de ambulatório são diferentes, tá? Tomografia de emergência, nós temos trauma, que é acidente automobilístico, doméstico, dentre Professor, outros. Pois não? desculpa interromper. No meu caso, é o seguinte, eu fiz o curso de tomografia, né, extensão, e durante o meu estágio eu só aprendi o básico, eu não tive a oportunidade de aprender exames contrastados. O que que você pode me sugerir para correr atrás desse prejuízo? O que que eu posso fazer para estar buscando aí poder melhorar a respeito disso aí? Posso responder no final, que aí a gente abre para as perguntas? E eu não vou Pode esquecer, sim. tá bom? Beleza, tá Show. bom. Então, nós temos 2 tipos de linha de raciocínio para tomografia da emergência. Então, trauma, e temos, né, as famosas dores de cabeça, enxaquecas, coluna, dores torácicas, que preocupam mais um pouquinho, pode ser um infarto, pode ser uma dissecção, pode ser algo parecido. Dores abdominais, que aí abrange, cara. Quando chega com esse pedido de dor abdominal, aí você tem que conversar com o paciente para perguntar como, né, essa dor começou, como ela está no momento, porque o médico lá ele só coloca a dor abdominal, a esclarecer. Aí ele não coloca a região. Aí você entra lá, conversa com o paciente, pode ser tudo, pode ser desde um cálculo renal, pode ser uma, pode ser uma apendicite, pode ser apenas uma gastrite, pode ser dor de coluna, e o pessoal confunde com dor abdominal. Então, pode ser um monte de coisa. Quando ele coloca dor abdominal esclarecer, a gente fica naquele limbo. O que será? Então, a importância de uma boa anamnese na hora de você conversar com o paciente para poder passar para o teu médico, né? Olha só, ele está apontando aqui na região, né, hipogástrica, na região, né, central, umbilical, região do epicôndilo direito, epicôndilo esquerdo. Então, você chega para o médico e fala: essa que é a hora de você passar o teu conhecimento. Olha, doutor, está com dor, está com febre, está relacionado a trauma. Aí você já começa, né, a passar a tua informação técnica para o médico que está ali, o médico radiologista. Por que que eu falo isso? A maioria dos empregos que eu arrumei, né, que me arrumaram, vamos dizer assim, não foi nenhum colocando currículo em empresa, foi sempre indicação. Tá? Então, esses, né, lugares que eu trabalhei, Unimed, DASA, Labs, foi tudo indicação de colegas e de médico. Então, as pessoas têm que analisar o seguinte: o tempo todo você está sendo observado, desde na época do estágio, às vezes até dentro de sala de aula, tá? Até propriamente dentro da sala de aula, você está sendo observado o tempo todo, principalmente dentro de sala de aula. Quando você vai para o campo de estágio, né, que é a hora de você perguntar, que nem um colega falou aí, é a hora de você ver, e de repente você cai num local que, né, não tem, né, referência em emergência, é um lugar mais tranquilo e tal, mas se você tiver afim e pegar um cara que esteja disposto a te ensinar, você ainda consegue ainda tirar alguma coisa desse cara. Então, cuidado, tá? Cuidado com isso, com o teu início, tá? Que o teu início é o que vai dar direção
lá no meio e até o fim, né? Você que vai decidir. Então, conhecimento nunca é demais, tá? Então, o paciente da emergência, ele já começa, de repente, com ultrassom, com raio-x. Quando ele chega na ATC, que o exame é rápido, é um diagnóstico, né, mais rápido que o da ressonância, hemodinâmica, radioterapia, que dá para fazer, né, com a marcação mais tranquila, a ATC, ela já direciona praticamente 50% em relação ao que fazer com esses pacientes. Se ele vai para casa, se vai tratar, ou se ele vai para a mesa de cirurgia. Ponto. Ou se ele vai internar para fazer cirurgia. Então, o que a gente tem que ter? O paciente chegou na emergência, uma orientação, a relação do pedido que chegar em suas mãos, tá? Começa por aí. O médico vai analisar e vai te orientar. O resultado disso aí é o que vai dizer, vai direcionar, tá? O que nós devemos fazer. Então, são os protocolos, onde a gente tem que usar o tempo, tá? São pacientes. Já a mesa está lá, né? O equipamento está lá e temos equipamentos já com os protocolos já todos amarrados. Tem locais que eu trabalho, está escrito lá, crânio de emergência, crânio trauma, angiotomografia para stroke, angiotomografia para crânio normal, né, com histórico de AVC, e por aí vai. Tomografia rotina, abdômen com contraste, abdômen trifásico, são as rotinas. Então, a gente tem que ter um conhecimento de parâmetros técnicos, tá, do equipamento que você vai trabalhar. Esse, por exemplo, aqui é um GE, tá, de 64 canais, com a cobertura, né, de 0,6, ótima cobertura de exame, então dá para a gente fazer bastante coisa, principalmente a tomografia, onde ele mostra para mim aqui a rotação, tempo de rotação do meu tubo, tá? E o slice, né, mínimo de corte. Então, eu posso cortar com 0,6 milímetros, tá? E numa rotação de 0,35, bom para coronária. Então, a gente tem vários parâmetros técnicos que a gente tem que ter conhecimento em relação, né, ao tipo de diagnóstico que a gente procura. Tanto é que aqui eu estou mostrando para vocês que um exame que leva em torno de 17 segundos, ele pode cair para 6 segundos, dependendo daquilo que você queira do exame, tá? Então, o exame pode ser rápido, velocidade ótima e tal, para fazer uma anjo, tem que ter o conhecimento. E isso vai variar de equipamento para equipamento. Temos algumas fases que elas ajudam muito no diagnóstico do paciente. Alguns colegas, antigamente, me colocam nessa situação, né, que reclamavam muito quando o médico pedia contraste. Gente, absurdamente, quando eu virei a chave em relação a parar de reclamar que o médico pedia contraste disso, contraste oral, contraste venoso, arterial, né, portal, tardio, exame trifásico, exame pancreático, nefrográfico, um estudo, né, de uro-TC, por aí vai. Comecei a virar, né, a chave quando um médico começou a me mostrar, e eu, por curiosidade, comecei a entender a importância disso para o médico, aí eu virei a chave, parei de reclamar e comecei a olhar a fase diagnóstica do paciente. Então, algumas vezes, né, a gente vê o cara reclamando, né, pedir contraste, pô, o cara vai pedir contraste de novo. Cara, tenha certeza que o médico viu alguma coisa que nós técnicos, não cabe, que nem o Daniel falou né, na palestra dele, não vai caber a gente dar diagnóstico, é o médico que vai dar diagnóstico. A gente tem que passar para o médico, né, a nossa experiência de entregar a ele, né, o melhor exame. Por exemplo, aqui, ó, uma avaliação, né, de um exame sem contraste, com contraste, mostrando uma lesão, onde está a setinha, nas duas fases, tanto fase arterial como numa fase venosa. Então, você vê uma artériazinha saindo aqui, e logo em seguida de artéria, vem uma veia importante aqui. Então, esse paciente aqui, né, qual o grau que isso está trazendo ao paciente? É um falecimento de alça, alguma coisa parecida? Por aí vai. Então, nós temos que ter o conhecimento, né, principalmente dos princípios técnicos, tá, que é o pedido médico, onde nós temos que ter nosso conhecimento técnico em física, o que o aparelho te dá de resolução, tá? Do próprio equipamento, qual equipamento você vai usar? Você vai usar bomba injetora, se é de uma cabeça, se é de duas cabeças,
do próprio equipamento da TC, se você vai usar um de 4 canais, um helicoidal e um 128 canais. Então, tem que ter conhecimento e, dentro desse conhecimento, aquilo que você tenha de reconstrução, né, de parâmetros que você vá fazer uma boa reconstrução, que é a tua assinatura para entrega para o médico. Então, dentro disso, nós temos que ter o conhecimento anatômico, aí vai partir da parte fisiológica, que é toda a parte do funcionamento da estrutura do paciente, tanto circulatório como cardíaco e por aí vai, e da parte do conhecimento seccional, anatomia seccional. Aí é aquela parte que a gente fala assim, ó, aqui tem, aqui não tem, aqui o apêndice está aqui, tem um cálculo renal no rim direito, no ureter proximal, distal. Aí são estratégias de conhecimento anatômicos. Ah, Eduardo, eu tenho que saber tudo de anatomia? O máximo que você souber vai lhe ajudar. Pode colocar dessa forma. E o resultado final, que é o teu padrão diagnóstico, tá, do teu exame realizado. É isso que vai dizer para o médico, vai determinar se ele vai fazer a cirurgia do paciente ou se ele vai tratar do paciente dele. Então, a gente classifica em 3 a nossa parte. O pré-processado, tá? Que é aquela parte que você vai colocar o paciente, vai conversar com o paciente, vai posicionar o paciente. O processado, que é a aquisição do exame dentro dos parâmetros técnicos, tá? E o pós-processamento, que é o que você vai entregar, o que você fez, é a tua assinatura. Então, esse conhecimento a gente tem que ter, principalmente em emergência, tá? A radiologia de emergência, na última década, tem se diferenciado como uma especialidade dentro da radiologia, ou seja, radiologia de emergência dentro da própria radiologia, atendendo a crescimento da demanda de exames complementares baseados em imagem dentro da emergência. Então, como o aparelho trabalha 24 horas, o radiologista está lá ou está à distância, então o paciente ele não fica sem o diagnóstico. Em todas as emergências, hospitais de emergência, ele tem que ter o resultado para a entrega do paciente, se é operatório ou não operatório. Então, dor de cabeça, por exemplo, pode ser uma enxaqueca, uma dorzinha de cabeça, pode ser um aneurisma. E dentro do pedido da emergência, como é que isso chega nas nossas mãos? Acidente automobilístico, dores de cabeça. Indicação pode ser de uma angiotomografia também. Então, se o paciente tem um sangramento, é uma conduta. O paciente vai para a hemodinâmica ou vai para o centro cirúrgico, aí é a decisão do médico. Se ele tem um AVC, naquela região, que ele pode fazer o anticoagulante e reverter o déficit motor desse paciente, então ele tem um delta-T, preciso, que a gente chama justamente isso que o Hans falou anteriormente, a gente pode reverter essa área do paciente, essa deficiência do paciente em relação à indicação de AVC, principalmente AVC. O paciente chega com um lado, por exemplo, sem movimento, e daqui a pouco eles fazem lá o procedimento e o paciente começa a recuperar. Isso é um ganho extraordinário dentro da tomografia, dentro do diagnóstico. Então, hoje, eles estão usando isso em emergência, que são os protocolos chamados protocolos de AVC, Em alguns lugares falam que é stroke e protocolo de AVC, e por aí vai o nome que eles dão em cada instituição. Então, vai desde uma cefaleia, uma desorientação, uma perda motora e por aí vai. Diagnóstico é preciso, é rápido, entendeu? Então, por isso que eles correm com pacientes, às vezes sem o paciente fazer o pedido, já entra lá falando, é protocolo de AVC. E a gente, depois que a gente faz todo o procedimento, eles vão lá e cadastram o paciente para poder passar, dar o tratamento e direcionamento para o paciente. Depois chega o pedido, renomeia e por aí vai. Mas a preocupação da emergência num pedido desse é de reverter o quadro do paciente quando é protocolo de stroke. Agora, quando o paciente está sangrando, aí o protocolo já é outro, já muda. Mas AVC, quanto mais rápido você der diagnóstico, faz o exame, o médico radiologista está ali, a equipe está tudo ali, esperando você fazer um bom exame, com um bom protocolo, com boa reconstrução,
né, e dando direcionamento ao médico radiologista para ele poder proceder no resultado, passar um resultado para o médico que pediu o exame. Em cima disso, né, para quem não conhece, o que é um AVC, é um acidente vascular cerebral, acontece quando parte do cérebro tem seu fluxo de sangue diminuído ou interrompido. Aí nós temos dois, um AVC que nós chamamos de isquêmico, causado pela obstrução de uma artéria, por isso que a gente faz a anjo, para ver onde ele tem esse stop, né? E o AVC hemorrágico, que é provocado pelo rompimento de uma artéria. Então, são duas lesões, né, que pode acontecer, dois episódios podem acontecer naquele momento. Então, pelo mapa, que nem o colega falou aí, você consegue mostrar, tanto na ressonância como na tomografia, né, a área que ela foi afetada. Então, por isso que é um exame rápido e preciso. Então, como todos nós sabemos, né, nós que estamos começando, quem não sabe, a célula neural ela não se regenera, né, então não tem troca, né, por uma célula nova. Então, por isso que a gente tem que cuidar bem dessa área, principalmente do nosso cérebro. Então, nós temos algumas indicações, né, que pode variar desde, né, de uma angiotomografia para avaliação de aneurisma, que são exames que dão um diagnóstico rápido, TEP, uma dissecção e uma calcificação coronariana. São exames rápidos, sem, né, protocolos não invasivos do paciente. Então, você está ali a precisão. São exames de emergência? Depende. Aneurisma, sim, TEP, dissecção e uma calcificação, você pode dar diagnóstico rápido do paciente. Ele pode ser tanto urgência como emergência. Dentro da TC, hoje, nós temos, né, 50% dos pedidos da emergência com indicação de tosse seca, dispneia, né, febre. Nós temos aí o famoso Covid, né, de um ano para cá, né, que parou o mundo praticamente. Então, nossos pedidos de tórax da emergência, que eram pequenos, né, a gente tinha mais pedido de crânio e de abdômen, eles cresceram absurdamente, né? Chegou a 50% dos pedidos da total de emergência, ou seja, ganhando de vários outros, porque é um diagnóstico rápido. Então, e complementar. Então, antigamente, logo no início, o teste rápido demorava aí 3 dias para ficar pronto. Então, o cara chega na emergência com indicação de tosse seca, fazia o exame, quando aparecesse aí esse vidro fosco aí, principalmente em várias áreas, pronto, já diagnosticava por imagem a famosa COVID. No caso de dor abdominal, como falei anteriormente, ela pode ser várias coisas, pode ser apendicite, nefrolitise, e pode ser também um aneurisma, que dá também dor no paciente, né? Aí são chamados de graus, né, de aneurisma, principalmente de secções, que são áreas que, né, a artéria pode estar irrigando e ela tem um stop, de repente, naquela região, e você tem a falência de órgãos. Então, a emergência, ela pode pedir também, fazer um pedido rápido, e ali o médico chegar e falar, faz uma fase trifásica que eu quero ver, né, como a fase venosa e a fase arterial desse paciente está, né, como eles estão. Com a irrigação dessa área está. Que aqui tem uma falência a princípio, mas eu quero ver a irrigação dessa área. E se faz o exame, o pedido trifásico ou até mesmo de angiotomografia. Então, aí a decisão se o paciente vai para cirurgia ou se vai para tratamento. Então, apendicite, a maioria dos apendicites, com apendicite, paciente direto para o centro cirúrgico. O paciente com dor abdominal à direita, não era apendicite, poderia ser cálculo renal à direita também. Aí a decisão médica operar, dependendo do cálculo e dependendo da densidade do cálculo, muitos colegas não passam a densidade do cálculo, e hoje em dia até mesmo o radiologista tem essas ferramentas e ele passa direto para o médico cirurgião, né? A densidade desse cálculo, qual o tratamento, qual o procedimento que ele vai, né? Se ele vai fazer a uretrotripsia ou se vai fazer, né, o tratamento, né, pegando lá, caçando lá o nosso cálculozinho. Então, os protocolos, o que a gente tem que se atentar? Espessura, incremento, documentação, dose, hoje em dia principalmente, por isso que a gente está fazendo muito com o modulador de dose. Extensão do estudo, tá?
Ângulo da mesa hoje é praticamente zero, porque os equipamentos são helicoidais, né? São multislice, então a gente hoje quase não usa ângulo de mesa. Contraste se necessário, se é oral, se é venoso, se é retal. Hoje o retal caiu bastante também para estudos de apendicite. E as janelas, sempre mandar a janela correta para o sistema. Muitos médicos, às vezes, reclamam que a gente não manda janela. Tipo, janela de pulmão, a gente manda como janela óssea. Janela de mediastino, manda como pulmão. Né? Então, a gente tem que mandar a janela correta. Por isso que a gente tem que entender um pouco de algoritmo de reconstrução. Entender o que é um aneurisma, os distúrbios, né, da aorta incluem aneurisma e dissecção. Aneurisma, protuberâncias em áreas fracas de suas paredes, dissecção, separação das camadas de sua parede, ou seja, nós sabemos que as paredes da aorta elas são 3 camadas, né? São 3 camadinhas, né? Que a gente chama de íntimo. Então, a gente tem a separação e isso é chamado de dissecção de aorta. Então, vocês têm que entender o seguinte, o que a gente tem que ter em mãos? Isso é o básico, tá? Pedido médico, avaliação da indicação do exame, uma boa anamnese, preparo do paciente e o posicionamento. Por que eu coloquei posicionamento? Porque a gente tem que entender um pouco do eixo. Posicionar o paciente muito mais alto ou muito mais baixo. Ali existe um centro, né? E ali a gente tem o eixo X, Y, Z, como em qualquer outro. Então, conhecer um pouco de planos cartesianos. Aquisição de exame. Aí nós temos a parte de reconstrução, ou protocolo de reconstrução, aí vem um equipamento que todo técnico adora, que é a chamada workstation, estação de tratamento. Alguns lugares têm, outros não, que aí você brinca. O Daniel ficava lá no Barrador, né, fazendo as reconstruções dele, eu lembro, fazia reconstrução muito de ouvido, né, ele ficava lá, perdia o tempo dele lá fazendo, perdendo não, né, ganhando. O tempo dele fazendo as reconstruções, que muita gente achava aquilo meio bizarro na ressonância, e hoje demonstra que a reconstrução hoje é a assinatura do técnico. Tá? O envio para o sistema, o que você tem que mandar para o médico ver, e a tua documentação, volta a frisar que a documentação é a entrega daquilo que você tem de melhor para o teu paciente, é a tua assinatura. Então, a escolha do protocolo, topograma do exame, marcação do exame, a fase de contraste, com ou sem contraste, pré-contraste, com contraste, dinâmico, anjo, tudo isso pode acontecer dentro do exame de emergência. Tá? As reconstruções podem ser feitas em MPR, que aí vai coronal, sagital, MIP, pode ser também feito para, né, você quantificar, né, a área, né, da artéria, então você mostrar a área lesionada de uma artéria no MIP. O VR, que é o colorido, que todo mundo acha, né, bonito pra caramba, você vai lá, pega um preset daquele lá, clica, fica tudo bonito, médico, paciente, o cirurgião adoram isso, né? Então, o MINIP para tórax também para vias aéreas também é de grande importância. E antes de apertar esse enter aí, gente, nós temos que ter tudo isso em mente. Indicação do exame, anamnese, o acesso venoso. Se o paciente tem um acesso muito bom para você fazer a tua escolha do fluxo. O contraste, conhecimento de contraste, quantidade de contraste por peso de paciente ou por tipo de exame. Aí vai quantidade de contraste, né, tipo de exame, tempo de varredura. Os protocolos, início e final do exame, pós-processamento, aí vai as reconstruções que vocês, né, nos serviços de vocês têm que ter a entrega. E dentro disso, nós temos vários itens que a gente tem que apertar para o pedido médico acontecer. Preparo do paciente, protocolo, aquisição da varredura, MPR e a reconstrução final. Então, a gente tem que ter conhecimento em HU, PIT, KV, FOV, MAS, espessura, filtro, incremento. Para isso aí acontecer, essa entrega, né, ela ser de bom padrão para o médico. Então, conhecimento, os pontos a serem observados, equipamento que você trabalha, o protocolo que você está usando, quantidade de contraste hoje, né? A gente saiu daquela mesmice que tinha que injetar 100 ml para todo mundo. Na verdade, isso mudou, porque a gente começou a usar equipamentos de alta, né? Que é 64 canais, 128 canais, e a gente começou a diminuir essa quantidade de contraste, porque, né, dependendo do exame, leva hoje 6 segundos para você ter, né, de resultado. Então, o tempo de aquisição,
e a quantidade de contrastes têm que andar juntos. Então, conhecimento em tempos, né, de artéria pulmonar, ou seja, conhecer um pouco de pequena circulação e grande circulação. Eu sempre falo para os meus alunos a importância de você conhecer 3 tipos de circulação: pequena circulação, grande circulação e a circulação cardíaca. Achando esses tempos, vocês nunca mais perdem exames, né, relacionados ao uso de contraste venoso. Então, tem que saber o que é um arterial, o que é um venoso, o que é um cardíaco. Onde eu devo marcar? E o conhecimento técnico depende muito da área e do procedimento que você escolha, né, no teu pedido. Por exemplo, uma aorta torácica, eu posso fazer com o mesmo tempo para TEP? Não, porque os tempos são diferentes. Uma TEP eu posso fazer junto com uma aorta torácica? Sim, são tempos diferentes. Então, você vai fazer uma varredura inicial e depois um retorno. Então, você vai ter as 2 fases. Então, tem alguns locais que marcam TEP, fazendo uma fase para TEP, pegando toda a artéria pulmonar, e um retorno pegando a aorta torácica. Então, uma aquisição para outro, como está sendo demonstrado aqui, um para TEP, né, que você vê toda a área direita do coração com contraste, e a outra todo o lado esquerdo do coração. Então, são tempos de circulação diferentes. Então, eu consigo pegar a pequena circulação e a grande circulação, entendendo a circulação cardíaca do paciente. As reconstruções, né, o que elas eram na década de 80 e o que nós temos hoje em relação a nossas reconstruções. Então, hoje em dia, o volume render é muito usado, porque você tem uma qualidade de imagem muito boa e muito fiel daquilo que você está fazendo. Então, estejam sempre prontos, tá? Esse é meu amigo Daniel, né, dentro de uma sala de cirurgia, agradecendo a galera aí. E eu sou esse cara aí, tô tudo em qualquer lugar, né, passando conhecimento sempre para aqueles que precisam e buscam, tá? Meu contato para vocês aí, dá uma printada aí. E as minhas referências técnicas estão aí. Beleza? É isso aí. Espero ter ajudado vocês mais uma vez aí, né, em relação, né, a conhecimento, né? Vi que tem vários alunos aí, vários professores também, que a gente não se vê há muito tempo. Vou passar aqui para o nosso professor Brasil. Eu vou passar para ele. Né, Pode passar, Eduardo. Ok. Pode passar.